Pessoal, tudo bem? Essa é a videoaula 4 da unidade 1 e a gente vai tratar aqui rapidamente sobre a questão velocidade. Então vamos lá, vou baixar aqui, vocês não precisam me ver tão grande aqui. A nossa sequência aqui, vocês estão acostumados já. Então, aula 4, velocidade. Qual é o desenho, né? O que a gente vai ver hoje, então? Nessa videoaula de hoje aqui. Definições, variação na velocidade, estudo da velocidade pontual, métodos de medição, amostragem e uma atividade rápida ao final. Então vamos lá, quem que não se lembra, né, daquela definição da física, né, onde é velocidade, distância sobre tempo. Então está aqui. Velocidade é também, na ótica da engenharia de tráfego, um indicador de qualidade do serviço, né, de transportes. Bom, ainda em definições, a gente tem aí velocidade instantânea e velocidade pontual. A velocidade instantânea é a velocidade de um veículo em um instante determinado e correspondente a um trecho cujo comprimento tende a zero. Tá? E a velocidade pontual é dada como a velocidade instantânea de um veículo quando passa por um determinado ponto ou seção da via. Velocidade média no tempo. A média aritmética das velocidades pontuais de todos os veículos que passam por um determinado ponto ou seção da via durante um intervalo de tempo. Velocidade média no espaço é a velocidade determinada pela razão do comprimento do trecho pelo tempo médio gasto em percorrê-lo, incluindo os tempos em que eventualmente os veículos estejam parados. Ok? E aqui a gente tem também a expressão, né, que consta também aí no material de vocês. Velocidade média de percurso é a velocidade determinada pela razão do comprimento do trecho pelo tempo médio gasto em percorrê-lo, incluindo apenas os tempos em que os veículos estão em movimento. Isso nos gráficos que a gente vê na sequência, isso fica bem claro, onde o veículo, quando ele está parado, o comportamento do gráfico ele é diferente. Bom, e eu sigo tocando, que nem na aula 1 aqui, eu sigo tocando no lugar errado aqui. Bom, acabou de ver esse aqui. Esse é o gráfico ao qual eu me referia. Aqui nessa sequência aqui. Se eu conseguir alinhar aqui, beleza. Então vamos lá. Ó. Velocidade percentual é a velocidade abaixo da qual trafegam N% dos veículos. Então, por exemplo, a gente tem aqui percentil 15, mediana, e percentil 85, certo? Ou seja, como exemplo, a velocidade no percentil 85 é a velocidade de operação da via. Ó, a 80, entre 80 e 90 aqui, ó, tá? Certo? E lá embaixo a velocidade em quilômetros por hora. Esse percentil 85, ele está aqui, ó, quase 90 quilômetros por hora. Tá? A gente tem aqui a curva de distribuição acumulada das velocidades pontuais. Perfeito? Ó, então, e a gente nós seguimos ainda nas definições. Velocidade de fluxo livre, volumes baixos de tráfego, sem imposição de restrições quanto às suas velocidades, nem por interação veicular, nem por regulamentação do trânsito, questões de restrições geométricas. Reflete a tendência do motorista a dirigir, né, na velocidade que deseja. Essa é a velocidade de fluxo livre, ou seja, aquela onde a gente entra na via e não tem atrito, não tem interferência lateral, né? Ou seja, o fluxo é livre, independente da velocidade para a qual a via tenha sido projetada. Velocidade diretriz ou velocidade de projeto. Né? Então, normalmente é a maior velocidade com que um trecho viário pode ser percorrido com segurança, somente por restrições geométricas. Dela derivam os valores mínimos de determinadas características físicas vinculadas à operação e ao movimento dos veículos. Aqui um bom exemplo é aquela curva, né? Vou colocar aqui, aquela curva compensada, onde você entra na curva, por exemplo, vai fazer uma curva à direita, existe uma compensação, existe uma compensação, na verdade, né, onde a curva normal, que fica, que é perpendicular à via,
ela acaba por manter o veículo na curva, né? Não joga o veículo para fora, ou seja, se uma curva é bem compensada, e essa velocidade de projeto que mantém, que por definição mantém o veículo no traçado, simplesmente sem precisar girar a direção, né, para entrar. Essa é a velocidade diretriz ou velocidade de projeto. A questão a definição da velocidade de operação é a mais alta velocidade com que o veículo pode percorrer uma dada via, atendendo às limitações impostas pelo tráfego, sob condições favoráveis de tempo. E aqui a questão de tempo, não tempo cronometrado, mas tempo a questão de variação climática, né? Variações na velocidade, fatores que interferem então na velocidade, como nós já vimos lá na nossa primeira aula que foi presencial, né? Motorista, veículo, via, ambiente e condições do tráfego, certo? A gente tem um gráfico aqui do fluxo, né, da quantidade de veículos por hora em função da velocidade dada em quilômetros por hora. Então aqui, onde a gente tem aqui um fluxo máximo, o fluxo máximo que vai definir a capacidade, a gente tem aqui o ponto de inflexão da curva, né, onde nessa primeira etapa a gente tem um congestionamento, uma relação instável, e quando a gente passa a ter a capacidade da via menor, aliás, o fluxo menor do que a capacidade da via, a gente tem fluxo livre. Por definição, vamos pensar o seguinte, se a gente sai daqui e vai pegar a beira-mar, por exemplo, a gente tem 3, 4 pistas. Se está lotado, é horário de pico, a gente tem mais atrito, a gente tem um volume de carros muito grande, então a velocidade acaba sendo prejudicada. Quando a gente tira esses veículos todos e passa, por exemplo, 4 da manhã, onde não tem tráfego, né, onde não tem volume, a velocidade, então, ela fica muito mais viável, muito mais fácil de se atingir a velocidade de projeto. Ou seja, a gente tem aí uma questão, um exemplo de fluxo livre. Tá? Aqui a gente tem um gráfico velocidade em função da densidade. Tá? Densidade, aqui a gente tem fluxo livre, aqui em cima, fluxo estável, e aqui instável, congestionamento, onde a gente tem a densidade da via próxima do limite, próxima da densidade máxima. Quanto maior a densidade, maior a possibilidade, a probabilidade de se ter congestionamento. E maior a densidade, menor a velocidade. É isso que essa curva, resumidamente, claro, é isso que esse gráfico aqui nos mostra. Então, com relação à velocidade em função da hora do dia, depende das características do viajante, do propósito da viagem e potencial redução de velocidade nas horas de pico. Tá? Isso é por isso que se estuda, e a engenharia de tráfego tem como também foco, como objetivo, estudar essas variáveis todas para se poder atingir, otimizar recursos, né, de dimensionamento, de nível de serviço, de redução de atrito, enfim. Tá? A gente tem aqui um gráfico que já é conhecido de vocês, velocidade em função do tipo de via, tá? Maior em áreas urbanas do que em áreas rurais. As maiores velocidades são esperadas em freeways, né? Em autoestradas, onde a gente tem uma possibilidade muito maior de se ter fluxo livre, né? Onde a gente viu aqui no slide anterior. Né? Então a gente tem aqui os sistemas e o tipo de rodovia, aqui o tipo de via, local, coletora e arterial. Né? E a questão aqui das funções, né? Quanto mais local, quanto menor, maior a facilidade de acesso e menor a mobilidade. Né? E o contrário também, uma rodovia arterial, ela tem um fluxo maior, uma capacidade maior, ou seja, a mobilidade é maior e o acesso também, então, ele é menor, em função do tipo de via. Né? Aqui a gente tem velocidade em função da faixa de tráfego, isso aqui é o que é esperado de projeto, quando a gente tem uma faixa
interna, uma faixa intermediária e uma faixa externa, né? Tanto que para entrar numa via, que apresente 4 faixas, a faixa, digamos, da direita, onde você tem um acesso, esse acesso ele tem uma rampa, uma velocidade de aproximação, né? Ou seja, a velocidade da rodovia, da via lateral, da marginal, né? Ela é inferior, então quanto mais para dentro a faixa, quanto mais adentro, maior se espera que seja a velocidade. Tem aqui um outro aspecto interessante também, que é com relação à percepção da velocidade. Objetos adjacentes à rodovia aumentam a sensação de velocidade. Maiores desobstruções laterais diminuem essa percepção. Então, quanto mais próximos quanto esses pontos de contato estiverem da rodovia, esses objetos adjacentes, pode ser uma parada de ônibus, pode ser um sinal uma sinalização vertical de trânsito, né? Então, esses objetos adjacentes, eles aumentam a sensação de velocidade. A gente está passando perto e eles, na medida que a gente tem a faixa de domínio e uma abertura maior, a sensação de velocidade ela diminui. Tá? A gente está falando de percepção aqui, tá? Não da velocidade especificamente, né? Tá? Com relação ao estudo da velocidade pontual, obtenção da velocidade pontual dos veículos ou em pequenas seções cujos valores representam velocidade pontual. Essa é a definição. Né? Então aqui, método das bases longas está melhor explicado na apostila. A gente tem aqui um enoscópio, a posição da luz para efeitos noturnos, tem base, tem um observador, tem aqui pontos de referência, nesse caso aqui a gente tem árvores, né? As vantagens desse método: baixo custo, né? Aqui esse slide aqui eu vou passar, pedir para vocês lerem, porque aqui ele desconfigurou um pouquinho agora, né? As vantagens e as desvantagens, né? Então eu peço que vocês deem uma olhada para a gente poder ganhar tempo aí, tá? Tem aqui também uma foto do método das bases curtas, onde a gente tem aqui embaixo, ó, ele instalado, e aqui o sensor também, por onde passam os... E tem um link também para vocês olharem melhor. Beleza? Lombada eletrônica, está todo mundo mais acostumado, esse aqui é mais usual, né, para nós, é mais perceptível para quem dirige, para quem trafega nas vias urbanas aqui principalmente, né? Em algumas rurais também a gente tem esses redutores de capacidade, né, como o pessoal da área gosta de chamar essas lombadas eletrônicas, né? Porque realmente acaba diminuindo a capacidade. Quando você força uma redução na velocidade da via, você acaba gerando filas, né? Reduzindo a capacidade. Aqui é uma chamada de bandeira também, é uma outra forma de colocar, não é uma lombada eletrônica, mas é quase. Um radar estático aqui, né? Em alguns estados chamam de pardais, parece um bichinho, né? Parece um passarinho. A gente tem aqui o radar estático ainda, outras fotos, aqui a câmera, essa aqui a gente tem na BR-101, né? Ela fica numa caixa e tem normalmente uma câmera para cada faixa da via. Esse aqui é bastante conhecido também, a gente vê nas estradas, né, da Polícia Rodoviária Federal, tem alguns desses radares móveis em uso. O radar móvel também, que é onde ele captura a placa e dá instantaneamente a medição da velocidade. Esse senhor aqui também rápido, a 166 km por hora. Um radar portátil aqui, com um policial rodoviário federal fazendo uso. Aqui o princípio, né, do radar, onde a gente tem, como o mesmo princípio do transponder, né, onde acaba medindo a velocidade. Aqui nesse slide, se eu conseguir passá-lo, obviamente, aqui a gente tem o ângulo, né, o raio e o ângulo do radar, né. O radar por micro-ondas também. Aqui a gente tem uma sugestão de vídeo, onde aparece a detecção em imagens de vídeo, bastante interessante. Nós temos outros métodos, né, como fotografia aérea, como laser.
E aqui também, rapidamente, questão da amostragem, né? Onde o tamanho da amostra depende da precisão desejada na estimativa da média e da variância dos dados, onde a gente tem aqui N, tamanho da amostra, sobre, que, enfim, o tamanho da amostra, o número de, de, de contagens, ou o número de veículos, ou o número de, né, a quantidade de medições que serão feitas, esse N é o tamanho da amostra, tem que ser maior ou igual a essa expressão, que é constante correspondente ao nível de confiança desejado vezes o desvio padrão da população de velocidades em quilômetros por hora, e o S aqui, é o erro máximo aceitável na estimativa, em quilômetros por hora. Pode ser esse E aqui também. Né? Tá? Então a gente tem aqui o nível de confiança em percentual e o valor de K, também dado. Aqui a expressão para o cálculo do desvio padrão. Aqui, variáveis representativas da amostra, desvio padrão das médias ou erro padrão da média. Isso é estatístico mesmo, né? Desvio padrão sobre a raiz quadrada, desvio padrão da amostra da velocidade pontual dividido pela raiz quadrada do número de veículos observados. Aqui o teste de significância de diferenças antes e depois, tem as expressões também, isso é estatística pura. Os histogramas de frequência, né, de velocidade, onde a gente tem assim os extratos e a aglutinação desses dados geram os histogramas. Aqui a frequência acumulada e a velocidade, parece aquela curva ABC de estoque, é o mesmo conceito, né? Se tem a frequência acumulada em função das velocidades medidas, e aí a gente chega nas referências, tá? Na atividade do dia, que é, junto, assim, da mesma forma que na videoaula anterior, analisar os exercícios que constam na apostila 4, né, na apostila, no capítulo 4 da apostila, ok? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Não tem, fui aumentar aqui acabei me perdendo aqui. Enfim, vocês têm, pessoal, os links. Sugiro que vejam. Tá? Na próxima aula a gente entra, então, já na aula 5. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, certamente, a gente tem um feriado, se não me engano, né? Então, bom feriado a todos. Leiam, então, para essa unidade 1, para a gente fechar até o capítulo 7, tá? E a partir da semana que vem, então, eu já vou colocar as videoaulas dos capítulos 5, 6 e 7, beleza? Então aí a gente fica aí com o nosso cronograma bem certinho, bem comprido, ok? Eu vou abrir também, vou deixar aberto um fórum permanente de dúvidas para vocês e a gente segue conversando, tá joia? Falou, até mais, um abraço a todo mundo aí, até mais.